Fala pessoal, aqui quem fala é Maria Gabriela, mentora da Trilha da Aprovação, e hoje a gente vai mostrar para vocês como que funciona a nossa mentoria. Pessoal, vamos para essa daqui então, do TCE Goiás. A NBASP 400, gente, estou ficando também todo dormindo ainda. A NBASP 400, Princípios de Auditoria de Conformidade, estabelece diretrizes fundamentais para a realização de auditorias destinadas a verificar se as operações estão em conformidade com a lei, regulamento e normas aplicáveis. Nesse contexto, analise os itens a seguir. Item 1. A auditoria de conformidade é avaliação independente para determinar se um dado objeto está em conformidade com as normas aplicáveis identificadas como critérios. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa primeira? Verdadeiro, né? Então, vamos lá, vamos eliminar. Essa daqui tá bem a definição, bem perfeitinha, né? Verificar se um objeto está em conformidade com os critérios. O que são os critérios, né? As normas aplicáveis, né? Então, a 1 tá certa, vamos eliminar aqui essa daqui que não tem a 1. 2. As auditorias de conformidade são realizadas para avaliar se as atividades, transações orçamentárias e informações cumprem em todos os aspectos relevantes as normas que regem a entidade auditada. E aí, pessoal? E essa 2? Errado. Por que, Saulo, que tá errado? Orçamentário não, financeira. Mas por que, pessoal? O orçamentário é mais o aspecto do empenho, né? Por exemplo, e a financeira é a bufunfa, né? Qual que é a diferença, Saulo? Explica aí. Então, a financeira é mais do aspecto de arrecadação, de financeiro mesmo, aspecto monetário. Né? Uhum. Como é que chama? A orçamentária é mais de empenho. Perfeito. Então, o erro da questão é porque na definição da NBASP, ela fala as transações financeiras, né? E não as transações orçamentárias. Então, essa 2 aqui tá errada, né? E a 3, pessoal, a auditoria de conformidade é frequentemente parte integrante do mandato de uma entidade fiscalizadora superior para a auditoria de entidades do setor público. O que vocês acham? Essa daí tá certa? Perfeito, né, pessoal? Então, as entidades fiscalizadoras superiores, né, são os tribunais de contas e auditorias gerais de cada país. E aí, pessoal, lembra que o setor público ele é regido pelo princípio da legalidade, né? Ele tem que atuar, né, conforme a lei, né, sempre que houver autorização, determinação, autorização legal. Então, a auditoria mais comum, a que a gente mais faz no âmbito da auditoria governamental é a de conformidade, para ver se está atuando conforme a lei, né? Então, quase toda, é bem comum nos mandatos ali, nas atribuições dos tribunais de contas e auditorias gerais de todos os países, sempre, né, realizar a auditoria de conformidade, né? Então, é isso aí, né, pessoal? Isso aqui é a definição. Maria, Oi, pode falar, João. nessa 2 aí eu fiquei na dúvida só, porque, não por essa questão financeira, mas por no final, ele vê o seguinte, se está cumprindo as normas que regem a entidade auditada. Fiquei pensando assim, poxa, a conformidade ela visa também se você está cumprindo as leis, né? Perfeito. É porque eu acho que eles colocam normas, porque assim, a de Acho que vai confundir, conformidade, né? né? É porque assim, eu acho que eles falam norma em um sentido mais genérico, porque conformidade a gente não verifica só a conformidade com a lei, a gente verifica legalidade e legitimidade. Então a gente vai verificar conformidade com a lei, com instrumentos infralegais também, né? Com normativos, por exemplo, instruções normativas, decretos, resoluções que regem aquela entidade. A gente pode verificar também se estão sendo seguidos os princípios, né, da boa gestão pública. Então, quando a gente fala conformidade, João, a gente não é só lei. A lei, a gente sempre fala da lei porque a lei é um instrumento, né, maior. Maria, Oi, pode falar, Eugênio. talvez a gente possa usar a expressão legislação, porque a legislação, no sentido amplo, né, ela inclui a lei no sentido estrito, mas também inclui as regulamentações, né, que são atos infralegais. Então, acho que legislação é uma coisa mais ampla, né? Mais ampla. Eu acho que norma também é um pouco mais amplo, né, que lei, porque lei fica parecendo que é só a lei, e a gente tem outros instrumentos, né, além da lei. A gente tem a lei, a gente tem as resoluções, a gente tem, né, no caso de uma entidade, né, tem o regimento interno dela, a gente tem os princípios também, a gente também tem os princípios da boa gestão, que é considerado também auditoria de conformidade, né, então, normas é mais no sentido geral, João, mas é conformidade com as normas mesmo.
Aí o erro realmente era só a palavra orçamentária aqui, porque a norma fala em financeira, né? Ó, a auditoria de conformidade é avaliação independente para determinar se um dado objeto está em conformidade com normas aplicáveis identificadas como critérios. As auditorias de conformidade são realizadas para avaliar se as atividades, transações financeiras e informações cumprem em todos os aspectos relevantes as normas que regem a entidade auditada. Nossa, pessoal, mas eu achei meio decoreba essa questão. Vocês acharam uma questão inteligente? Meu raciocínio não estava todo errado, né? Só porque ele trocou a palavra financeira por orçamentária. Por orçamentária, né? Sinceramente, para mim vai dar praticamente no mesmo, mas tudo bem, né? Ou já está saindo dinheiro, no outro você está fazendo controle do orçamento, mas beleza, cara. Isso aqui, a FGV está cobrando muito questão decoreba ultimamente, está tendo uma gente, as provas principalmente em direito, as provas da CVM, da STN de direito, eles estão colocando prazo, o prazo é 30, bota 60, aí troca o marco inicial do prazo, assim, eu acho que é porque eles pegaram muita prova, e aí não tem tempo para elaborar umas questões mais aprofundadas, eles estão cobrando umas coisinhas decoreba, recentemente, a FGV, eu tenho observado isso. E aqui, pessoal, essa aqui está certa que é isso mesmo, ó, a auditoria de conformidade é frequentemente parte integrante do mandato de uma entidade fiscalizadora superior para auditoria de entidades no setor público. Por que isso ocorre, pessoal? Porque a legislação e outras normas, tá vendo? Que quando a gente fala normas, a gente está incluindo tudo, né? A legislação e outras normas são o principal meio pelo qual o Poder Legislativo exerce o controle das receitas e despesas da gestão e dos direitos dos cidadãos ao devido processo nas suas relações com o setor público. Olha que interessante, né? Então, a legislação, né, pessoal, e as outras normas é a principal forma pelo qual o Poder Legislativo exerce controle das receitas e despesas da gestão e dos direitos dos cidadãos ao devido processo. Às entidades do setor público é confiada a boa gestão dos recursos públicos. Logo, é responsabilidade dos órgãos públicos e de seus servidores ser transparente quanto às suas ações e responsável perante os cidadãos pelos recursos que lhes são confiados e exercer a boa governança desses recursos. Próximo, pessoal. Ao concluir o mapeamento de um macroprocesso em uma entidade pública, o gestor responsável considerou que seria adequado realizar uma auditoria de conformidade combinada com uma auditoria operacional. Então, pessoal, aqui a gente quer fazer uma auditoria mista, né? Auditoria de conformidade combinada com a operacional. Ao propor a realização desse tipo de trabalho, é necessário atentar que a conformidade suplanta os aspectos de economicidade, eficiência e efetividade. B, a não conformidade pode ser a causa do estado das atividades que são objeto da auditoria operacional. C, o foco deve ser direcionado à perspectiva do desempenho. D, deve ser separado de auditoria de demonstrações financeiras. Ou não deve ser conduzido de maneira sistemática ou ad hoc. E aí, pessoal? O que vocês acham? Acho que dá para tirar a C e a D de dado. Dá para tirar também, né? Dá para tirar, não dá? É operacional, né? Os S. Perfeito. Então, dá para tirar, né? Porque a gente está falando o quê? De uma auditoria de conformidade combinada com uma auditoria operacional. O foco deve ser o desempenho. Não necessariamente, né? Então, assim, quando eu faço a auditoria de conformidade junto com a operacional, eu tenho que focar necessariamente no desempenho? Não. A gente pode focar nos dois, a gente pode ver qual que enfoca mais, né? Fica a critério do auditor ali, exercendo o seu julgamento profissional, para ver se ele vai preocupar mais com o desempenho ou se ele vai preocupar mais com a conformidade. Não existe uma regra absoluta prévia, né, que determina de antemão qual que deve ser o enfoque principal desse trabalho combinado, né? E aí, quais mais que vocês eliminariam, que você falou, Eugênio e Beatriz? A D de dado eliminaria também. Deve ser separado das auditorias das demonstrações financeiras. Porque você também acha que pode combinar com a auditoria financeira, né? Eu posso fazer uma auditoria híbrida, combinando todos os tipos, né? Não precisa ser necessariamente separado, né? Sim. E aí, pessoal? Eu eliminei também, Gabi, porque eu acho que não é conformidade, né? Você acha que ela não suplanta? O Luiz também eliminaria A, pelo mesmo motivo que a Beatriz, Luiz? Porque
Qual que vocês acham que é a conformidade suplanta, ou seja, vai além dos aspectos da economicidade? Esquisito, né? Acho que não suplanta também, não. Ela vê só se está cumprindo a norma, né, a legislação e tudo mais, mas não vai ver que esse aspecto aí de economicidade e tudo mais, não vai se ater a isso. Vai ser até isso, né? Eu E acho que aí? é a B mesmo, porque o que ela achar ali de não conformidade vai impactar na auditoria operacional também. É. Perfeito. Seria Agora, de a B. letra E, o que seria esse ad hoc aí, ad hoc, sei lá? Ad hoc seria uma coisa excepcional. Você já ouviu falar de tribunal ad hoc, que é vedado pela Constituição? O tribunal ad hoc é assim, eu crio um tribunal só para te julgar, João. Então, eu entendo que a auditoria ad hoc é uma auditoria pontual, excepcional. Não é uma auditoria corrente que ocorre sempre com uma dada periodicidade. Ela é uma auditoria excepcional que ocorre numa circunstância em comum específica. Ou seja, ao contrário. Sistemática é aquela que acontece com periodicidade, a ad hoc seria aquela que acontece uma única vez, excepcionalmente. Então, As não deve auditorias ser como... especiais, né? Exato, perfeito, que lá dentro das auditorias, da classificação daquele normativo da CGU que já foi revogado, eles trazem como auditoria especial, incomum ou extraordinária, perfeito, seria mais ou menos isso, né? A gente tem também, pessoal, essa definição de auditorias da CGU, depois vocês deem uma olhada também, que ela difere um pouco das outras, que eles trazem 3 modalidades, e aí tem a tal da especial, que lembrou muito bem o João, que é aquela incomum, né, de natureza incomum ou extraordinária. Eu acho que seria um bom exemplo, seria a auditoria ad hoc. Perfeito, é porque cada órgão, cada normativo classifica de um jeito, né? Então, pessoal... Eu fiquei Um na exemplo dúvida. para lembrar do ad hoc é o Tribunal de Nuremberg, que depois da Segunda Guerra Mundial não se tinha legislação para você julgar os crimes de guerra. Então foi criado um tribunal ad hoc para isso. Então, basicamente, você não tem legislação anterior para julgar aquilo. Daí, do nada, você cria e, tipo, a gente vai julgar baseado no agora, sabe? E é uma coisa Então, bem absurda, né, Rafa? Depois Rafael é foi criado também inteligentíssimo. o Tribunal Penal Internacional. Não, eu fiz parte de grupo de arbitragem em contratos internacionais, a gente usava isso bastante. Era um argumento super recorrente, então é mais na decoreba mesmo. Ah, mas deu exemplos ótimos aí, né? Que em tese tem a questão do princípio do juiz natural, né? Não é? Já tem que existir o tribunal sim. criado na legislação para criar todo tipo de causa daquele dado objeto, daquele dado assunto, né? Vai para o tribunal. Quando você cria não existe uma lei, aí surge o caso primeiro, o caso concreto primeiro, para depois você criar o tribunal para aquele caso concreto, é uma coisa meio absurda, né? Ah, vocês já eram... os meninos, eles fizeram o estudo acompanhado da CGE São Paulo, Luiz, aí eles já se conhecem, a Rafa, a Beatriz, já se conhecem. Por essas contribuições e outras aí, o trabalho da Maria é que a gente faz estudo acompanhado, poxa. Pois é, o bom é a turma, né? Sempre contribuindo aí, faz toda a diferença. Então, vocês iriam de B. Quem é que falou que eliminaria a E? A Beatriz falou que eliminaria a E. Eu fiquei na dúvida entre B e A. Eu não marcaria a E por causa desse ad hoc aí. Eu falei, cara, eu não sei o que é. Você não gostou do ad hoc? Eu falei, a B aqui faz mais sentido para mim. Ah, certo, então. Aí, ó, a Beatriz Lima falou que eliminaria a E. Você também eliminou por causa do ad hoc, Beatriz, a E? Sim, Gabi, exatamente. Mas a Rafa já explicou por quê. Já explicou, né? Sim. Então pode ser conduzido de qualquer maneira. Então, pessoal, realmente vocês acertaram. Então, qual que é o comentário aqui? Isso aqui está na ISAI 400, né? O que ela fala, né? Ó, quando a auditoria de conformidade é parte de uma auditoria operacional, que é o que a gente chama de auditoria combinada, ela tem aspectos de conformidade e aspectos operacionais, né? A conformidade é vista como um dos aspectos da economicidade, eficiência e efetividade. Olha que interessante. Quando a gente faz uma auditoria combinada, né, de operacional com conformidade, a conformidade é considerada um dos aspectos dos Zezinhos. Então, ele não suplanta os Zezinhos, a conformidade, ela é considerada um dos aspectos dos Zezinhos na auditoria combinada. A não conformidade pode ser a causa de, ou uma explicação para, ou ainda a consequência do estado das atividades que constituem o objeto da auditoria operacional. Então, olha que interessante, pessoal, numa auditoria combinada, a conformidade pode ser a causa, ela pode ser a consequência ou a justificativa, né? Para, sei lá, para um desempenho pífio, por alguma coisa assim, né?
pela ineficiência, pela inefetividade, então ela pode ser a causa, pode ser a consequência ou justificativa, conformidade. Então ela é vista como um dos aspectos, né, da economicidade, eficiência e efetividade, ela não o suplanta. Nesse tipo de auditoria combinada, os auditores devem usar o seu julgamento profissional para decidir se o foco principal da auditoria é o desempenho ou a conformidade e se devem aplicar as ISAIs sobre a auditoria operacional de conformidade ou atas. Então, olha que interessante, pessoal. O auditor, ele tem que ter, né, independência para atuar. Então, seria esquisito se a norma pré-determinasse, numa auditoria combinada você tem que dar enfoque no aspecto operacional. Não, você tem que dar enfoque no aspecto de conformidade. Não. O auditor, em razão da sua independência e do seu, né, e das suas habilidades, ele que vai determinar naquele caso concreto, naquela auditoria em específico, se ele vai dar enfoque no desempenho, se ele vai dar enfoque na conformidade ou se vai haver um equilíbrio ali entre os dois. Além disso, pessoal, o auditor, ele também tem liberdade para determinar se ele vai aplicar a ISAI da conformidade, que trata da auditoria de conformidade, se ele vai aplicar a ISAI, que trata da auditoria operacional, ou se ela vai aplicar as duas ao mesmo tempo. Então, o auditor tem essa liberdade, né? O C, pessoal, o foco deve ser direcionado à perspectiva do desempenho. A gente acabou de ver que o auditor, usando do seu julgamento, que vai decidir o enfoque da auditoria, né? Então, os auditores devem usar seu julgamento para decidir se o foco é o desempenho, a conformidade, e se devem aplicar uma das ISAIs, todas, né? Por que essa daqui estava errada? Deve ser separada da auditoria das demonstrações financeiras. Considerando que a auditoria de conformidade conduzida separadamente, as auditorias de conformidade também podem ser planejadas, realizadas e relatadas separadamente das auditorias das demonstrações financeiras e da operação. Peraí, eu não entendi essa daqui não, vocês entenderam? Peraí. Deve ser separada da auditoria financeira? Eu acho que é porque pode ou não, né? Ó. Ao propor a realização do trabalho combinado de auditoria de conformidade, deve ser separada da auditoria das demonstrações financeiras. Eu acho que não necessariamente, né? Eu não entendi, foi essa justificativa. Alguém entendeu essa justificativa da letra D aqui? Eu acho o seguinte... Exatamente podem, ó, se você voltar, as auditorias de conformidade podem também, cadê? Realizadas separadamente, ou seja, elas podem ser separadamente, não deve ser, entendeu? Não é uma obrigatoriedade, né? É uma possibilidade, né? Eu acho que é o erro da AD aqui. E não deve ser conduzido de maneira sistemática ou ad hoc. Considerando a auditoria de conformidade conduzida separadamente, esta pode ser realizada separadamente de maneira regular ou ad hoc. Então, pessoal, a gente pode realizar a auditoria de conformidade de maneira regular, ou seja, quando ela é conduzida separadamente, a gente pode optar por realizá-la com uma certa regularidade, tem todo ano, ou de maneira ad hoc, que acontece de maneira incomum ou extraordinária, só uma auditoria específica ali, né? Então, as auditorias de conformidade podem também ser planejadas, realizadas e relatadas separadamente das auditorias das demonstrações financeiras e das auditorias operacionais. Então, vocês estão vendo que aqui que é liberdade incondicional, né? Eu posso fazer combinada, eu posso fazer separada, né? Do jeito que eu quiser. E se eu for fazer separada, eu escolho se eu vou fazer de forma regular ou de maneira ad hoc, ou seja, né, de maneira específica só em um dado momento. A ISAI 4100 fornece orientação a esse respeito. Auditorias de conformidade podem ser realizadas separadamente, de maneira regular, ou seja, sistemática, sempre tem, ou ad hoc, né, extraordinária, só num dado momento, como auditorias distintas e claramente definidas relacionadas a um objeto específico.